No centro do estoicismo, não estamos focalizando nenhum sistema político, cultural ou religioso em particular, mas sim aquilo que parece impulsionar uma vasta gama de comportamentos humanos e estados mentais, incluindo raiva e ansiedade. Esse impulso essencialmente nos torna escravos das vicissitudes de nosso ambiente. Quando contemplamos a condição humana, fica claro que muitos de nós somos profundamente influenciados e controlados pelo mundo que nos rodeia. Nossa felicidade frequentemente se apega ao que podemos conquistar do mundo externo e, inversamente, experimentamos tristeza quando perdemos essas conquistas. As opiniões dos outros, suas aprovações e desaprovações, têm um impacto profundo em nossa psicologia. Elogios podem elevar nosso espírito, enquanto críticas podem nos deixar miseráveis. O paradoxo é que quanto mais desejamos algo, mais estamos dispostos a sacrificar para obtê-lo, enquanto, ao mesmo tempo, quanto mais tentamos evitar algo, mais estamos dispostos a pagar para evitá-lo. Esses ciclos de desejo e aversão, amor e ódio, gostar e não gostar, perpetuam um estado constante de ansiedade, tornando-nos suscetíveis à manipulação por meio de emoções como a vergonha, a culpa e a tentação por entidades externas, como grandes corporações, partidos políticos e até mesmo o sexo, todos eles procurando obter algo de nós. É como se o mundo estivesse pendurando uma isca na nossa frente, nos impulsionando a seguir adiante como um burro, seguindo uma cenoura inatingível. Essa dinâmica persiste desde o nascimento até a morte, nos mantendo em uma espécie de escravidão involuntária. Agora, e se escolhermos uma abordagem diferente? E se optarmos por recusar essa isca e decidirmos não obedecer a esse sistema? É aqui que a filosofia estoica entra em cena, oferecendo uma busca pela liberdade dos caprichos do nosso ambiente. É importante notar que alcançar a liberdade desse sistema não envolve destruir nosso entorno. O mundo externo não é culpado, o universo opera como ele funciona, e embora tenhamos alguma influência, em última análise, não podemos controlá-lo. O mundo externo, com suas condições inevitáveis como sol, chuva e vento, afetando as plantações de um agricultor, nos impõe. Essas condições não são o sistema. É nossa escravidão a eles que constitui-o então. Por que permitimos que as ondas do destino nos varram tão facilmente, mesmo pelos menores infortúnios e momentos de sorte? Manipulamos nossas emoções como marionetes. Epicteto, um filósofo estoico, oferece uma visão sobre isso. Os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelas visões que eles têm delas, por exemplo. A morte não é inerentemente terrível, como evidenciado pela perspectiva de Sócrates. O terror está em nossa percepção da morte como algo terrível. Portanto, quando enfrentamos obstáculos, perturbação ou tristeza, não devemos atribuí-la aos outros, mas a nós mesmos, aos nossos próprios princípios. O sistema funciona enquanto nos permitimos ser influenciados por ele, quanto mais atribuímos tragédia e fortuna ao que é natural e além de nosso controle. Mais nosso estado emocional é determinado pelo acaso. Felizmente, o estoicismo oferece sabedoria valiosa para nos libertar desse sistema. Aqui estão 7 princípios estoicos que podem nos guiar para substituir uma maneira altamente vulnerável, errática e tumultuada de viver com uma existência calma e liberta antes. Começamos a verificar sua assinatura no canal e, como de costume, não seja fraco, fique até o final. Não perca a chance de dominar suas emoções. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal número 1. Mantendo um senso de humor independentemente das circunstâncias, quanto tempo perdemos esperando por resultados favoráveis e temendo a chegada de eventos infelizes? Quantas horas passamos em lágrimas porque o futuro se desenrolou de forma diferente do que tivemos? A humanidade imaginária tornou-se hábil em lidar com o destino e, consequentemente, suportando a dor inevitável que traz. Nossa resistência à incerteza tornou-se uma indústria lucrativa e nosso medo da adversidade oferece uma oportunidade de exploração. Muitos tentam nos vender promessas para o futuro, oferecendo ilusões de segurança, proteção para nós mesmos e nossos entes queridos, e garantias para evitar experiências desagradáveis como escravos de nossas preferências e aversões. Tentamos enganar o destino, manipulando nosso ambiente para afastar o infortúnio. No entanto, não podemos trancar tudo.
As portas da vasta mansão da vida nem podem. Patrulhamos todas as ruas e becos da realidade. Apesar de investir tempo considerável, esforço e dinheiro e medidas de proteção. O destino sempre prevalece, portanto, a verdadeira fuga do sistema está em aceitar o que vier, em vez de pagar um preço alto para fútil. Resistir ao inevitável. Adotar essa perspectiva é menos provável que permita que os outros capitalizem nossos medos, e experimentaremos menos perturbação quando a adversidade ocorrer. Sêneca afirmou eloquentemente. Por que então deveríamos zangar-se? Por que devemos lamentar? Estamos preparados para o nosso destino. A natureza lida conosco como ela quer, com seus próprios corpos. Sejamos alegres. Aconteça o que acontecer, e reflitamos firmemente que não é assunto de quem é livre para ficar ansioso, seja com a possibilidade de deixar de viver, seja com a de seu. Número 2. Nunca começando a viver, diminuindo a preocupação com a reputação estoica, ver a reputação como um preferido. Indiferente é agradável possuir, mas não essencial para a felicidade. Além disso, como qualquer coisa, a reputação externa está em última análise, além do nosso controle. Alguns indivíduos gastam todo o seu vive meticulosamente, criando uma boa reputação, apenas para vê-la abalada por um único passo em falso. Por outro lado, há aqueles que levam vidas de má conduta e total desrespeito por sua posição na sociedade, mas de repente ganham fama e admiração por acaso. A conclusão é clara. A reputação é tão inconstante quanto o vento, e quanto mais valorizamos nossa posição, mais dependemos das opiniões inerentemente imprevisíveis dos outros. Adicionalmente, quando nós preocuparmos-nos excessivamente com as opiniões dos outros, tornamo-nos suscetíveis à manipulação e exploração, acabando por se tornar escravos do nosso ambiente. Epicteto argumentou que nosso desejo por uma boa reputação não deve prejudicar nosso bem-estar mental. Se necessário, devemos estar dispostos a aceitar coisas como vergonha, culpa, exclusão e ridículo. Se isso nos permite alcançar tranquilidade e liberdade, esses estados finais estão sob nosso controle e, portanto, não são afetados pelas opiniões e julgamentos dos outros. Número 3. Desenvolvendo resiliência na maioria das vezes quando nós encontramos-nos numa situação indesejável. A inclinação imediata é buscar uma fuga rápida. No entanto, isso nem sempre é possível. E como resultado, muitas vezes lamentamos e nos sentimos miseráveis, acreditando que temos direito a circunstâncias melhores. Na realidade, não temos direito fundamental a nada. E muitas vezes a melhor abordagem para lidar com uma situação é suportá-la. Quantas vezes nos desviamos do caminho escolhido? Traímos nossa bússola moral ou comprometemos nossos valores simplesmente porque nós somos avessos a suportar a dor. Dor exerce grande poder, fazendo com que as pessoas boas se envolvam em comportamentos antiéticos ou abster-se de ações virtuosas. A dor permanece como ferramenta de controle. E em nossa tentativa de evitá-la, inadvertidamente, caímos na armadilha daqueles que buscam nos controlar. Assim, nos tornamos dispostos a trocar nossa liberdade por alívio temporário da dor e do desconforto. Se enfrentar situações dolorosas se mostrar desafiador, podemos recorrer à sabedoria de Marco Aurélio. Suas meditações nos ensinam que resiliência não é necessariamente uma coisa negativa. Resiliência pode servir a um propósito, oferecendo algo benéfico para nós, mesmo que sua consequência possa ser a morte. Em suas palavras, tudo o que está em harmonia com você está em harmonia comigo, ó universo. Nada que ocorra na hora certa para você vem cedo demais ou tarde demais para mim. Tudo o que suas estações produzem, a própria natureza, é fruto para mim. É de você que todas as coisas vêm, todas as coisas estão dentro de você, e todas as coisas se movem em direção a você. Número 4. Libertando-se de fortes apegos a indivíduos fortes. Laços com indivíduos podem ter consequências profundas e muitas vezes prejudiciais. Esses laços podem nos levar a um ponto em que o medo de perder a pessoa que somos. A história de amor entre Padme e Anakin, nas prequelas de Star Wars, ilustra vividamente os perigos de vínculos doentios, mostrando como eles convidam as forças sombrias a nos manipular e escravizar. Padme explora efetivamente o medo de Anakin de perdê-la, resultando em consequências terríveis se Anakin tivesse abordado o amor de forma diferente, não de uma forma sufocante, medrosa e possessiva.
baseado na liberdade, confiança e desapego às trevas. Epicteto oferece a Stern, mas poderoso conselho sobre apego às coisas que valorizamos, sugerindo que devemos vê-las como elas realmente estão destinadas a quebrar ou perecer. Ele nos aconselha a lembrar que nosso afeto se estende a categorias gerais, não casos específicos. Por exemplo, se amamos um copo de cerâmica, devemos entender que é nosso apreço por copos de cerâmica em geral. Desta forma, se ele quebrar, não seremos excessivamente perturbados da mesma forma se amarmos nosso filho ou cônjuge, que devemos perceber eles como seres humanos, para que não fiquemos devastados se algo lhes acontecer. Número 5. Abandonando bens materiais, a busca incansável de procissões na sociedade, onde as pessoas investem incontáveis horas em empregos que desagradam e suportam rotinas exaustivas, é impulsionada pela busca incessante por bens materiais. A felicidade torna-se condicional, dependendo de várias circunstâncias externas, como uma renda específica, status social, um grupo particular de amigos ou uma casa de superbando. Enquanto nós não os possuamos, somos conduzidos para acreditar que não podemos ser felizes. No entanto, precisamos questionar a validade dessas buscas. Essas buscas estão principalmente no domínio onde o destino e a fortuna nos influenciam a nos engajar. Nesta busca é semelhante a lutar contra forças que nunca podemos realmente superar. Em sua carta a Lucílius, intitulada Sobre riquezas verdadeiras e falsas, Sêneca questiona o valor desses bens materiais, sofás dourados, joias, móveis adornados e afins. Eles realmente trazem-nos felicidade ou são ferramentas para exibir uma fachada da boa vida? Sêneca argumenta que nossa felicidade não deve depender de nada externo, sejam riquezas como ouro e prata, ou mesmo as necessidades mais básicas como água e mingau. Essa perspectiva nos torna independentes das circunstâncias externas, por mais triviais que sejam. Sêneca afirma ainda que a verdadeira liberdade é desfrutada não pela pessoa levemente influenciada pela fortuna, mas pelo indivíduo sobre o qual a fortuna não tem poder. Ele se refere às palavras de seu professor Átalo, enfatizando que refletir sobre essas ideias nos permite não apenas parecer felizes, mas para ser verdadeiramente feliz, encontrando contentamento dentro de nós mesmos, em vez de buscar validação dos outros. Número 6. Fortalecendo nossas respostas quando confrontados com provocações, insultos ou qualquer tentativa de nos ofender. Nossa reação instintiva muitas vezes se inclina para a raiva e hostilidade. Desta forma, o sistema concede aos outros o poder de nos fazer sentir mal, permitindo que seu comportamento influencie nossas ações. Isso, inadvertidamente, vincula nossa felicidade às ações de outros indivíduos, exibindo traços desagradáveis, tais como sendo desagradável, tóxico, narcisista ou psicopatas, podem se infiltrar em nossas vidas como nuvens de chuva persistentes, esperando para nos encher com sua malícia e nos fazer sofrer. No entanto, temos uma escolha crucial, como observou Viktor Frankl, entre estímulo e resposta. Há um espaço. Nesse espaço é nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta reside nosso crescimento e nossa liberdade. Respondemos a essas pessoas com raiva, medo ou hostilidade. Essencialmente entregamos a chave para o bem-estar emocional. Por outro lado, escolher a indiferença impede que eles se infiltrem em nossos corações e mentes, poluindo apenas o espaço ao nosso redor. Ao fazer essa escolha, protegemos nossa liberdade e tranquilidade interior. A lição aqui é clara. Só somos escravos se escolhermos ser, e podemos não perceber que temos o poder de escolher a liberdade. Número 7. Abraçando a mortalidade. Alguns argumentam que a raiz fundamental de todos os medos é o medo da morte, semelhante ao medo da dor. O medo da morte pode moldar significativamente nosso modo de vida. Os estoicos afirmam que uma vida virtuosa tem maior importância do que uma vida longa. Embora não tenhamos controle temos arbítrio sobre a qualidade da vida que levamos. Temendo a morte pode nos levar a existir apenas para evitá-la, em vez de viver verdadeiramente e aproveitar ao máximo nosso tempo. Esse medo pode nos levar a evitar constantemente, até o menor sinal de perigo, e buscar circunstâncias que nos proporcionem uma ilusão de segurança.
transformando-nos em ovelhas ansiosas, seguindo qualquer pastor que nos promete mais um dia de luz. Porém, nenhum pastor pode nos salvar do resultado inevitável da vida: a desintegração do que consideramos. Nós, seres humanos, inevitavelmente enfrentamos a morte, que é parte integrante da ordem natural das coisas. Temer a morte é inútil e até prejudicial, pois pode nos impedir de viver com coragem e virtude. Marco Aurélio nos lembra que a morte é um evento tão natural quanto o crescimento, amadurecimento ou os primeiros sinais de envelhecimento. Como cabelos grisalhos, assim como esperamos o nascimento de uma criança com antecipação e aceitação, também devemos encarar a morte como uma inevitabilidade da vida. Devemos aguardar o momento em que nossa alma se separa de nosso corpo terreno, reconhecendo essa transição como parte da jornada da existência humana. Encerro aqui, esperando sinceramente que você tenha apreciado este vídeo. Se você assistiu até o final, por favor, deixe um comentário para nos informar. Agradecemos pela sua atenção e expressamos nossa gratidão a todos vocês. Que todos encontrem paz e estejam em harmonia com o Criador. Obrigado.